no texto de Ageu. Ageu capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5 ao versículo 9. E você vai abrir também em Êxodo. Nós vamos ler dois textos. Êxodo 40. Ageu 2, do versículo 5 ao 9. E vamos ler também Êxodo 40, do versículo 1 ao 9. Amém? Encontre aí as duas passagens, deixa a fitinha ou o dedinho. Nós vamos ler primeiro Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: a palavra que vos dei quando saíste da terra do Egito, e o meu espírito estava firme no vosso meio, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco estarei abalando o céu, o mar e a terra firme. Vou sacudir todas as nações, de modo que venham para cá as riquezas das nações, e assim encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o esplendor da casa será maior do que a antiga, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar que concederei felicidade, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Agora pula lá. Ageu 2:9 fala da casa, da segunda casa. Êxodo 40 fala da primeira casa. Êxodo 40, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantará a morada, a tenda do encontro. Porás ali a arca da aliança, e a cobrirá com um véu. Introduzirá a mesa e a deixará posta. Levarás o candelabro e colocarás suas lâmpadas. Porá o altar de ouro no incenso diante da arca da aliança. E pendurará a cortina na entrada da casa. Porás o altar do holocausto diante da entrada da casa da tenda do encontro. E colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encherá de água. Erguerás no recinto do átrio, e porás a cortina na entrada do átrio. Pegarás o óleo da unção, e ungirá a morada, e tudo quanto que estiver nela, consagrando, e assim com todos os seus pertences, e ela será santa. Amém? Até aí, querido. Fecha a sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração. Nós rendemos o nosso coração na tua presença. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Não o que queremos, mas o que tu tens para nós. Fala conosco. Leva-nos a um lugar de revelação, a um lugar de entendimento, de visões, ó Deus. Para que possamos sair daqui, Senhor, compreendendo tudo aquilo que o Senhor tem conosco, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, a Tua igreja. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Amém. Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, tens liberdade. Fala comigo, Jesus. Amém. Pode se assentar. Dando glória a Jesus. Isso, capricha para Jesus, capricha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para nós recebermos o que Deus tem para nós temos que estar no lugar certo.
Temos que estar na cidade certa, no emprego certo. Temos que estar na vontade de Deus. Deus tem uma vontade própria e a sua vontade é soberana. O querer de Deus é importante para as nossas vidas. Eu sei que muitos de nós estamos muito mais preocupados com as nossas necessidades e queremos que Deus se alinhe a ela, nos dando um alívio, nos dando de alguma forma uma saída dos problemas, e não nos preocupamos com o que Deus quer de nós, com o que Deus deseja para nós. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a glória da segunda casa, e diz a Bíblia que será maior do que a da primeira. Essa é a nossa oportunidade de vivermos hoje a glória da segunda casa, que a profecia de Ageu está falando do tempo da graça de Deus, o tempo da manifestação da graça do Senhor, o perdão do pecado, que foi recebido através de Cristo Jesus na cruz. Então nós recebemos o Espírito Santo para viver a glória da segunda casa. Jesus, quando olhou para o templo, ele disse assim: destruam esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei o templo. Jesus não menosprezava o templo, muito pelo contrário. Jesus zelava pelo templo. Jesus ficou irado quando os cambistas fizeram mesas e vendiam coisas, vendiam pombas, vendiam animais para sacrifício. Ele virou a mesa dos cambistas. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele estava falando do templo físico. Jesus, ele não se desfez do templo físico, do templo de paredes. Mas quando os fariseus o interrogam dizendo: mas essa é a casa de Deus, ele diz: destruam esse templo. Em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando do templo que seria construído dentro de nós. Paulo dizia: vós sois o santuário, o templo do Deus vivente. E se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Jesus estava falando do derramamento do Espírito Santo, que faria morada, nos transformando em templos vivos de Deus. A profecia de Ageu está falando desta glória da segunda casa. A glória da segunda casa que somos nós. Pastor, por que o senhor leu Ageu 40, que fala da primeira casa? Para você perceber que tudo que Deus faz com zelo. Em Ageu 40, Êxodo 40, nós vemos Deus ordenando como construir o tabernáculo. Onde colocará a arca, onde colocará o véu, onde colocará o ouro, onde colocará o incenso. Que forma, de que maneira fará, quando ungir. E a Bíblia diz que a casa será santa. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: Deus tem um padrão de santidade. E não dá para seguir, querido, outro ritmo a não ser o padrão de Deus, se nós queremos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Se queremos ser participantes da graça do Senhor, participantes da presença de Deus, se queremos entrar além das cortinas do véu que se rasgou, nos dando acesso à presença do Pai, nós precisamos sim viver os padrões de Deus. Aleluia. Se tiver alguma coisa na sua vida fora do lugar, você não verá a glória de Deus, não verá a provisão de Deus, e não verá a paz que foi prometida à segunda casa. Mas como assim, pastor? Eu tenho que deixar a minha casa, onde que é um lugar? De que maneira eu tenho que fazer? Não é um lugar que você tem que procurar. Essa igreja é a igreja certa, aquele lugar é o melhor lugar. Não, esse lugar é o meu coração. A casa que eu preciso botar em ordem é a minha vida. Sou eu. Você encontrará o seu lugar buscando ao Senhor.
e pedindo para que Ele te estabeleça neste lugar. O meu lugar é na vontade de Deus. O seu lugar é na vontade de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer nessa noite, para receber essa palavra, é desarmar-se. Soltar as rédeas. Sabe por que a arca de Noé prevaleceu diante do dilúvio? Porque a arca não tinha leme. Ela simplesmente fluía nas águas. Você não tem que decidir nada, você tem que deixar com Deus. O meu lugar é no centro da vontade de Deus. Ageu 2, versículo 5, essa é a aliança dele com você. Aleluia, essa é a aliança dele com você. É a palavra que eu concertei convosco quando saíste do Egito. É a mesma palavra. Em Ageu 2 é a mesma palavra de quando vocês saíram lá do Egito. Deus está dizendo, o padrão ainda é o mesmo. Aleluia! Irmão, segundo a palavra da aliança, o Senhor diz, da aliança que eu fiz convosco, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito estava no meio de vós. Não mudou as regras, são as mesmas. Jesus não veio para mudar a lei. Jesus veio para cumprir a lei que ninguém cumpriu. Nós estamos tendo a oportunidade de construir o templo da maneira correta. O que eu faço então? Busque a Deus, o encontre, o adore, esteja na sua presença, ande com Ele, e Ele te colocará no lugar exato, no lugar certo. Eu sei que muitos de nós procuramos respostas. Quem nunca veio para um culto perguntando, ai Deus, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma palavra. Quantos não vieram para o culto assim? Talvez você veio aqui assim nessa noite. Quantos já pegaram a Bíblia, por exemplo, e abriram ela assim, pedindo uma resposta, dizendo, Deus me dá uma palavra, e você, pá, Shazam. A maioria das vezes você não gosta do que lê quando abre. Porque nós nunca queremos ouvir o que Deus tem para nós. Essa é a verdade. Você quer saber quando é Deus falando com você? Certamente você não vai gostar. Quando você não gostar, é porque é Deus que está falando com você. Deus sempre vai confrontar a gente. Deus sempre vai confrontar o nosso coração. Deus sempre vai confrontar a nossa humanidade. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas desse mundo. Mais do que todas as coisas, está na Bíblia. Então se você tiver que desconfiar de alguém, desconfie do seu próprio coração. Por isso a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá para Deus, que Deus vai dar um jeito na enganação do seu coração. Por isso temos que buscar a Deus, porque Deus vai dar um jeito naquilo que te engoda, que te ilude. De tudo que se deve guardar, diz a Bíblia, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Toda decisão que você tomar, tudo que você fizer na sua vida, primeiro nasceu aqui dentro de você. Quando alguém cai, primeiro não cai, ele cai no coração, depois ele cai fisicamente, ele cai exteriormente, ele cai externamente.
Mas primeiro ele cai no coração. Por isso o meu coração precisa ser guardado, precisa ser blindado, precisa ser protegido, para que eu possa ouvir a voz de Deus. O período agora é buscar Deus, encontrar a sua presença, o adorar, andar com Deus, para que Ele te coloque no lugar certo, para que todas as decisões da sua vida sejam decididas por Ele, não por você mesmo, para que cada passo que você der na sua vida seja coordenado pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor coordena os passos do justo. É muito sério, irmão, quando nós queremos viver uma vida no Espírito, nós temos uma linha fina, onde nós temos que nos preocupar com cada passo, com cada decisão, com cada situação na sua vida, para que você não erre. A nossa condição é sempre o erro, porque nós temos essa tendência de falhar. A nossa carne deseja, o nosso coração nos engana. Por isso a palavra de Deus sempre vai ser diferente do que você espera ouvir. Se Deus te confronta, é porque é Deus mesmo. Eu não gosto de ouvir muita mensagem de ego, porque eu já sei que não é Deus. Eu conheço a Bíblia. Eu sei como Deus fala. Essa é a diferença de quando você ouve a Deus. Isso vai te dar até um leque, vai abrir uma visão, você vai ter revelações. Sabe por quê? Porque andar com Deus te dá intimidade e conhecimento de Deus. O conhecer na intimidade. Então quando você ouve alguma coisa que não é Deus, você sabe. Isso se chama discernimento do Espírito. Porque é no Espírito que nós temos discernimento. É no Espírito, uma vida no Espírito. Não é ser espiritual, é ser um homem e uma mulher de oração. É ser alguém que ouve a voz de Deus, porque está cheio de gente espiritual, que vê isso, que vê aquilo, que terra manto, decanto, mas não ouve a Deus. Não se submete à voz de Deus. Não é espiritual. É viver uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito é uma vida de confronto. Ontem eu ministrei na conferência do Espírito Santo. E eu disse assim: a conferência do Espírito Santo não acontece na igreja, acontece no seu quarto. Uma vida no Espírito é uma conferência no Espírito. Porque o Espírito Santo, ele quer trazer instruções, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer trazer norte. Ele quer trazer direção para a tua vida. Pela palavra de Deus. O Espírito Santo quer ser a espada que penetra na divisão da alma, das juntas, do Espírito, separando as intenções dos pensamentos. Nem a palavra de Deus nós podemos entender sem o Espírito Santo. Sem a presença, sem uma amizade, sem um companheirismo. Porque eu tenho que me preocupar com o padrão de Deus. Mas nós estamos na graça, não estamos, pastor? Agora a glória da segunda casa vai ser tremenda, porque nós estamos na graça. Uau! E na graça o negócio é o seguinte: Jesus pagou o preço pelo pecado, agora a gente está tudo na boa, e é isso aí mesmo, e vamos para a presença de Deus, e vamos ficar aqui chapando. Não é assim não. A graça de Deus é mais exigente do que a lei. Porque na lei você não tinha o Espírito Santo, na graça você tem. Dá para entender quando Jesus disse aos seus filhos, aos filhinhos que estavam sendo ministrados no seu discipulado: os profetas dariam tudo para ter o que vocês têm, para ver o que vocês veem, eles não viram. Mas o Pai resolveu ocultar isso dos grandes sábios e revelar aos pequeninos.
Homens que viveram na presença de Deus, sem o Espírito Santo como hoje. Eles não tinham o Espírito Santo? Tinham, mas não como nós. O Espírito Santo mora na gente. Nós somos a casa de Deus. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, em um momento específico. Hoje ele paira aqui. Aí Jesus olha para os homens e diz: eles dariam tudo para ter o que vocês têm. Aleluia! Por isso, eu não posso simplesmente olhar para as coisas e dizer: bom, Deus me dê isso, Deus me faz aquilo, Deus, eu decido por isso, eu determino que o Senhor vai fazer assim na minha vida, já está ligado. A oração modelo de Jesus, ela tem um modelo, para isso se chama modelo de propósito, modelo de princípio, modelo de reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é do meu jeito, é da maneira dele. Eu preciso me preocupar com o padrão de Deus. Eu tenho que estar no lugar certo. Eu não posso me perder do lugar de Deus na minha vida. Tem muita gente vagueando porque está fora do lugar. Irmão, a sua comunhão com Deus é eterna. O lugar aqui é temporário. Vai atrás do que é eterno e não do que é temporário. Quais são as prioridades da sua vida? Nós colocamos muitas vezes em primeiro lugar o emprego, o dinheiro, os bens, as pessoas, a esposa, o esposo, o filho. Não estou dizendo que eles não são importantes na sua vida. Estou dizendo que você deixou o que é mais importante para correr atrás de algo temporário. Porque é temporário isso. É temporário. Família é importante, mas é temporário. No céu seremos todos iguais. Não haverá sexo. É bom ter dinheiro? É bom, mas é temporário. Um dia vai acabar. E por aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Vá atrás do que é eterno e Deus te dará o suficiente para viver o temporário. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas que Deus te acrescenta é para o temporário, porque você priorizou o que é eterno. Aleluia! Quando Davi diz no Salmo 91, no versículo 7, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ele está falando de você estar no lugar certo. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você estiver na posição certa, se você estiver no centro da vontade de Deus, isso vai acontecer. Quando as tempestades vierem, você não vai fugir, não vai desistir, porque você vai estar no lugar designado por Deus, mesmo diante das tribulações, diante das lutas, porque elas virão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom. Ou seja, não se preocupe. Aleluia! Nós não podemos mudar o lugar porque estamos descontentes. Só mudamos se Deus mudar. Se Deus mudar, nós mudamos. Mas para isso você tem que estar muito alinhado com o céu, para saber quando a nuvem se move,
Tem que estar muito alinhado com Deus para saber quando Deus se move, para você se mover também. Porque vai chegar momentos na sua vida que mesmo no centro da vontade de Deus vai vir cataclismas, vai vir guerras espirituais, vai vir guerras. E você vai olhar e vai dizer, não, eu preciso pular para lá, eu preciso fugir para cá. Mas Deus vai dizer, não, fica aí, porque eu sou contigo. 10.000 vai cair ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como por exemplo em Juízes 7:21, 300 homens ficaram no lugar em que Deus ordenou, e com 300 homens, aleluia, eles venceram os midianitas apenas com cântaros, trombetas e tochas de fogo. Um exército incontável, diz a Bíblia, que os seus camelos eram como o grão de areia da praia, e 300 homens permaneceram no seu lugar, os outros fugiram. Tinha mais gente, mas eles tiveram medo. Alguns foram dispensados por covardia, outros porque eram desatentos. Deus ficou apenas com pessoas que estavam focalizadas, com pessoas que tinham foco, com pessoas que se preocuparam com o padrão de Deus, que se preocuparam com a voz de Deus. Aleluia! No versículo 9 de Êxodo, você vê, Deus só unge o que está no lugar, e só usa o que está ungido. Ai, Deus me usa, mas você está no lugar? Está no lugar certo? Não, Deus me chamou para ser profeta. Mas e aí, mas a tua vida está no altar? Teu coração está no altar? Porque Deus só usa o que é ungido, e Ele só unge o que está no lugar. Você viu em Êxodo 40, quando colocar as coisas de acordo com a vontade de Deus, o véu, a arca, tudo da maneira de Deus. Aí a Bíblia diz, então ungirás e serás santo. Enquanto as coisas não estiverem colocadas do jeito de Deus, o tabernáculo, que é o meu coração, que é a minha vida, Deus não pode ungir, e muito menos usar. Hoje o que mais tem é de gente desconcertada, com a vida toda errada, querendo pôr a mão na cabeça dos outros, profetizando. Aliás, eu quero até dar uma notícia para você aqui. Se eu fosse você, não permitia ninguém colocar a mão na sua cabeça aqui na igreja, que não sejam os pastores do ministério. Não permita, porque eu não dei permissão para ninguém fazer isso. Os pastores eu sei que tem uma vida no altar. Quer ser usado por Deus, mas como que está a sua vida? Será se Deus te ungiu para isso? Aí quer profetizar coisas que Deus não falou, e faz uma bagunça maior na sua vida. Não, mas peraí, Deus me chamou para isso. Se te chamou, então te conserta. Seja submisso. Se coloca para aprender, irmão. Senta para ouvir. Que tem um monte de gente que não se submete. Não se submete. Você acha que está no lugar que Deus te escolheu? Que agora está uma moda de ser pregador itinerante, de ser, né? Que pega gravata, uma toalhinha e sai por aí. Não congrega, não faz a obra na igreja que congrega. Congrega só de nome. Não, eu sou da igreja, mas não está lá. Você nunca vê a pessoa na igreja. Deus não usa insubmissos, pessoas que não se colocam debaixo da ordenança. Se você não serve dentro do seu ministério, você não vai servir em lugar nenhum. Você não tem ministério se você não serve no ministério que Deus te colocou.
Eu só tenho autoridade para ir pregar lá fora porque eu estou pregando aqui para vocês. Eu só tenho autoridade para ir ministrar na vida das pessoas porque eu gasto tempo sentando com vocês aqui, ó, ministrando. Eu tenho ministério. Eu tenho uma coletividade com as pessoas. Tem dias que a gente tem que sentar com os que choram. Tem dias que nós temos que se alegrar com os que se alegram. Há dias que o nosso culto é num velório. Há outros que é uma festa de aniversário. Nós temos que ir aos hospitais. Nós temos uma família que se chama eclésia, igreja. Então eu estarei preparado para ir lá. Eu me preocupo com os jovens pregadores que criaram uma ganância no seu coração e confundiram a vontade de Deus. Esse não é o lugar certo. Aleluia. Deus só unge o que está no lugar certo. Aí no versículo 4 diz: depois colocarás nele a mesa e porás nele em ordem como se deve ser. Olha só, como se deve pôr em ordem. Versículo 9: então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, santificará com todos os seus pertences e ele será santo. Depois de colocar em ordem como se deve ser, então tomarás o azeite e ungirá. Põe em ordem e Deus te unge. Aleluia. Aí pode vir o que for, irmão. Se você está no lugar certo, se você está vivendo a vontade de Deus, nos padrões de Deus, pode vir o cataclismo, a tempestade, a luta, a crise, pode vir o que for, você não será atingido, meu irmão. Os crentes se desesperam, diz: pastor, oh meu Deus, pastor. Aí vem com a garrafinha para a gente: pastor, põe óleo aqui que eu vou levar para casa, vou ungir a calçada, a rua toda, porque fizeram macumba para mim. Oh meu Deus, está dando tudo errado já, pastor. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se macumba está pegando em você, irmão, é porque tem coisa errada aí. Está com a vida desalinhada. Porque quando eu estou no lugar certo, pode até fazer macumba, vai, pega no da direita, mas não pega em você. Pega no da esquerda, mas não pega em você. Algumas setas que pegam na vida do cristão, é porque ele não está no centro da vontade de Deus, e o diabo encontra legalidade para agir. Nós damos legalidade. Agora, se você está no centro da vontade de Deus, irmãos, olha Atos 27. No meio da tempestade, Paulo sabia que estava no lugar certo. Versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, Paulo está prisioneiro dentro do navio, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que você seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo. O cara estava preso no navio, na cadeia do navio, sendo levado a ser julgado diante de César, e agora há uma tempestade, o navio começa a ir a pique, as pessoas jogando as cargas para fora, para tentar salvar as vidas, mas Paulo tem uma palavra de Deus naquele dia. Deus disse a ele: não tenha medo, porque eu dei essas pessoas que estão navegando com você, eu dei nas tuas mãos. Este homem prega naquele dia e o navio se converte. Deus dá um livramento, e numa ilha, ele é o pregador da noite, é mordido por uma serpente, as pessoas dizem: é venenosa, vai morrer, e ele: não, isso não vai acontecer nada, fique tranquilo. E as pessoas ficaram pasmadas, dizendo:
certo, ele não padece, ele resiste ao veneno da serpente, porque quando você está no lugar certo, pode vir tempestade, pode vir serpente do inferno, pode vir serpente venenosa. Se beber alguma coisa mortífera, não te acontecerá nada. Queremos proteção de Deus, mas não queremos posicionamento com Deus. Alguns pegam até a Bíblia, abrem no Salmo 91 e colocam lá em cima da estante para abençoar o lar, né? Para abençoar a casa. Quer proteção? A Bíblia não é amuleto de proteção. A Bíblia não protege ninguém, irmão. O que protege é a essência da palavra, quando ela está viva em você. A Bíblia é um livro qualquer, um livro fechado como qualquer outro livro. A palavra de Deus na Bíblia é apenas um livro, na minha boca é apenas uma mensagem, mas aqui dentro ela é vida. Aqui dentro ela tem vida. Aleluia. Todo mundo dependia de Paulo naquele navio, irmão. E Paulo estava no lugar certo. Ageu 2:7 diz que o Senhor abalará, farei tremer todas as nações, virão as coisas preciosas de todas as nações, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Eu não vim aqui prometer vida boa para você, não. Eu vim muito pelo contrário, vim dizer, olha, quem veio na vigília ouviu a mensagem, aí veio uma tempestade, está vindo um cataclisma terrível, está vindo uma luta, Deus vai abalar, Deus vai fazer tremer as nações. Mas se você está no lugar certo, se você tem uma vida com Deus, é você que Deus vai usar para abalar as nações, para mudar a estrutura do ambiente. Quando você vê que a crise se aproxima à tua volta, que a adversidade se aproxima à tua volta, fique atento. Se você está no centro da vontade de Deus, porque Deus quer fazer de você um canal de justiça e de salvação para todos que perecem à tua volta. Quando você olhar para um lado e você vê a tua família padecendo, você olhar para o outro, ver o teu parente caindo, saiba que Deus está contigo para ser a mão estendida, para ser a voz profética, a palavra certa na hora certa. Preste atenção, porque Deus não tem crises em vão, Deus não expõe crises em vão, Deus não expõe adversidades em vão, Deus não traz tempestades em vão. Tem um propósito, a tempestade tem um propósito, a guerra tem um propósito, a luta tem um propósito. E se você está no centro da vontade de Deus, no lugar certo, você vai ser o canal de Deus para o cumprimento da sua vontade naquele ambiente. Aleluia. Deus vai sacudir a igreja, Deus vai sacudir todos, até todos irem para os seus lugares, o lugar certo. Então a casa será ungida, vai voltar a nuvem da glória, vai voltar o poder da presença. Eu estou pregando sim para pessoas que perderam a essência da presença, que perderam a cobertura da nuvem, que perderam o poder do Espírito, não sentem mais o Espírito Santo, não tem mais vontade de consagrar-se, não tem mais sede de Deus, não tem mais vontade de buscar a Deus, não tem mais anseio pelo reino, pela eternidade.
A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então lembra-te de quando você tinha, nem que fosse um rastro de unção, um pingo de azeite na sua cabeça, de quando tu choravas na presença de Deus, de quando tu tinha fome de Deus, de quando tu tinha desejo de estar com Deus. Deus vai sacudir você para te trazer de volta para este lugar, para que você seja a casa de Deus, mas a casa que Deus está edificando. Não pode ser casa governada por homens. Não pode ser eu no controle. A minha casa é a casa do Senhor. E como é que eu sei? A casa que Deus está edificando, a primeira coisa que acontece é desejo. O desejo por Deus virá. Porque para que ele venha, ele tem que ser desejado. A unção é algo desejável. Deus dará água para o sedento. Tem sede? Isaías 44:3 diz, porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Tem que ter sede. Isaías 55:1 diz, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Então, aleluia, os que não têm dinheiro, venha, vinde, comprai e comei. Sim, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprar sem dinheiro e sem preço. Não tem valor, por isso é sem dinheiro e sem preço. Qual que é o preço? É o teu desejo. É a tua entrega. A entrega da tua vida. Esse é o preço. A moeda do reino é a tua vida. Nós só podemos comprar com a nossa vida sem dinheiro e sem preço. Com a nossa vida nós podemos comprar. Dá para Deus o que Ele não tem ainda. A tua vontade. Deus, eu te darei isso, eu te darei aquilo. Tem gente fazendo voto. Eu te darei, Senhor, se o Senhor fizer. Não, faz outro voto, faz diferente. Deus, eu dou a minha vida. A gente fica com medo de dizer isso. Porque vai que Deus muda tudo. Que Deus muda tudo, né? Mas quer saber de uma coisa? As mudanças de Deus são para o nosso bem. Mas enquanto você estiver ainda vivendo para si mesmo, para a sua carne, para os seus desejos, para os seus anseios, para a tua vontade, você vai ter medo da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode gerar em você uma paz. Uma paz de espírito. Pela certeza de que Ele tem, de que Ele é, de que Ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Por isso aquele homem não ficou desesperado dentro de um navio em pleno naufrágio, em plena tempestade. Ele se levanta com toda a calma do mundo para dizer, ei varões, Deus disse para mim que isso ia acontecer. E Ele deu todos vocês nas minhas mãos. O povo caiu em temor. Será que nós temos essa liberdade no espírito, no meio de uma tempestade, para olhar para um lado e dizer, Deus está no controle. Não tem coisa melhor do mundo do que você poder pisar assim, sem medo, saber onde está andando, saber onde está indo, saber que o chão é firme. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
luz para os meus caminhos. Por isso Davi disse, guardei no meu coração, porque a única coisa que pode me roubar da palavra, da vontade de Deus, é o meu coração. Então eu peguei a palavra, guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não fazer segundo o meu coração. Aleluia! Comprai sem dinheiro e sem preço. Oferece a tua vida como moeda no reino. Comprai vinho e leite. Vinho significa unção. Vinho significa alegria. Alguém ungido é alguém alegre. Leite. Leite é a palavra para um novo convertido apaixonado. Comprai leite e vinho sem dinheiro. Compra com a tua vida. Compra com a tua renúncia. Irmão, nesta casa que Deus está edificando, se é Deus que está edificando essa casa que é o meu coração, tem que ter fome de Deus, tem que ter sede. Amós 8:11 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 5:6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Se você não tem fome de Deus, não tem desejo de Deus, se preocupe. Você é daqueles que acorda cedo já chapando, dizendo, aleluia, louvado seja, obrigado Senhor pelo dia. Você é daqueles que passa o dia com uma palavra? Ou só abre a Bíblia na igreja? Quando traz, né, irmão? Quer dizer, nem trazer Bíblia atrás, né? Tem fome de Deus aí, tem sede? Ou você é um daqueles que não vê a hora de acabar a reunião? Daqueles que prefere o shopping? É gostoso ir no shopping, no cinema, passear, mas eu tenho a minha prioridade. Quais são as suas prioridades? Faça uma escala das suas prioridades. Faz uma autoanálise de todos os seus desejos. Veja se Deus está envolvido no desejo. Quer saber sobre o futuro de alguém? Pergunte a ela se Deus está envolvido nisto. Então saberás se terás um futuro de glória ou não. Porque nesta casa que Deus está edificando, haverá glória. Se você está fora, irmão, desta casa, você não pode provar da unção. Não pode provar da glória que Deus tem para você. Não adianta, pastor, põe a mão. Não adianta. Eu ponho a mão, eu oro, mas você é a casa de Deus. Como está essa casa? Não adianta. Quem tem que edificar é você. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor. O lugar que Deus tem para você, irmão, agrada a Ele, porque Ele é o lugar. Ali é o lugar que Ele cumprirá o seu propósito na sua vida.
Você já nasceu predestinado. O senhor crê em predestinação? Não sei, eu acho que creio. Creio que Deus tem um plano pronto para nós. Mas eu posso decidir. Posso decidir pelo que eu quero, ou posso decidir pelo que Deus já planejou. Você não terá um ministério sobrenatural se você estiver andando no natural. 1 Coríntios 12, 18 diz que Ele colocou os membros no seu corpo, cada um como quis e não como nós queremos. Olha para o teu irmão, diga isso para ele: cada um como quis, não como nós queremos. É assim que Deus colocou os membros no corpo. Na casa que Deus está edificando, tem provisão. Se você está fora do lugar, não vai fluir prosperidade de Deus na sua vida. Meus filhos só estarão seguros se os pais estiverem no centro da vontade de Deus. O Senhor nos desafia, irmãos, com tarefas além da nossa capacidade financeira. Provérbio 28, 20 diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer-se não ficará sem castigo. Eu só preciso estar na vontade de Deus para enriquecer, para prosperar. Pronto, falei. Eu não preciso me apressar em enriquecer. Só precisa andar com Deus. Andou com Deus, santificou a tua vida, consagrou teu coração, consertou, alinhou. Irmão, tudo vai fluir, querido, vai dar certo. Não tem segredo para a gente crescer, para a gente ser feliz, para a gente encontrar o centro da vontade. Para a gente ser feliz, a gente tem que encontrar o centro da vontade de Deus. Acabou. Aleluia. Você já parou para pensar que talvez o que você está vivendo não é só uma aprovação? É também, mas não é só uma aprovação. É também, mas não é só uma aprovação. É porque talvez você não esteja no lugar certo. E aí as consequências precisam vir. Para você voltar para o lugar. Eu abalarei, diz o Senhor. Ele vai abalar. Farei tremer as nações. Para você entrar no eixo. Para você voltar para o lugar que Deus quer. Eu deveria me preocupar com isso hoje. Parar. Sentar. Ouvir. Ouvir Deus. Querer ouvir Deus. É importante. Você quer ouvir Deus? Ou você só quer que Deus te escute? É um confronto essa palavra, eu sei que é. A pior coisa é confrontar a vontade humana. Ainda quando o cara está errado, e ele sabe, mas ele prefere resistir. Nós somos assim. Quantas discussões você já teve, sabendo que você estava errado, e de cabeça cheia você, orgulhoso, foi até o fim na discussão, arrumou argumentos, arrumou pretexto, arrumou desculpa, só para tentar ganhar o debate. Aí depois que veio a calmaria no seu coração, você, eu tenho que pedir desculpa, porque realmente
você venceu o orgulho. Nós não queremos ouvir a Deus, somos assim. Mude a sua oração, querido. Não ore mais querendo as coisas, ore dizendo: Deus, eu quero o que tu queres. Me ensina o caminho que eu tenho que seguir. Deus quer levar você de volta, irmão, de onde você saiu. E sabe de onde você saiu? Do coração dele. Efésios 1:4, ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus só quer trazer você de volta, de onde você saiu, dele, do coração dele. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis em todas as nações, em todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer, aleluia, do lugar de onde vos transportei, diz o Senhor, aleluia. Deus vai te trazer de volta e te alinhar ao lugar certo, porque os pensamentos de Deus são de paz. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. O que significa? Significa que mesmo que você relute contra a vontade de Deus, você precisa entender que a vontade de Deus acrescenta bênçãos e não dores. O caminho do homem parece bom aos seus próprios olhos, mas o fim, diz a Bíblia, é a ruína. E aí, quando eu posso entender que a vontade de Deus, estar no lugar que Deus me escolheu, andar da maneira que Deus quer, viver no centro da vontade de Deus, por mais que me custe renunciar, por mais que me custe obedecer, não acrescenta dores. Pode doer na hora, porque a correção, a princípio, ela provoca dor, diz a Bíblia, mas depois provoca fruto pacífico de justiça. Deuteronômio 28:1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Elas te seguirão, elas virão sobre ti, porque você está no lugar de obediência, porque você está no lugar de sujeição, porque você ouviu a voz do Senhor, porque você teve cuidado para guardar todos os mandamentos que o Senhor te ordenou. Irmão, o nosso problema não é só falta de dinheiro, é falta de glória, é falta também de estar no lugar em Deus. Esse é o nosso problema. Que você pode não ter dinheiro, mas se você tem glória, você tem provisão. Irmão, você tem, nem que seja o bolo da viúva, mas tem. Você tem cuidado. Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: a paz de Deus, ela excede a todo entendimento, e ela guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ageu diz: neste lugar eu darei a paz. Neste lugar também tem paz.
Não pense que todas as circunstâncias da sua vida serão perfeitas. Mas você tem a paz de Paulo, que Paulo pregou. A paz que excede a todo entendimento. O que é isso? Uma paz inexplicável. Excede ao entendimento. Não há como explicar. É quando você está vivendo um cataclisma e dá paz. Existe uma paz. João 14, 27 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. É o Espírito Santo que faz isso. E deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Como é que o mundo promove paz? A gente aprende no mundo que paz é dinheiro, paz é ter a conta cheia, paz é ter a vida estabilizada, paz é ter tudo as contas pagas, paz, nós temos paz. Aí Jesus disse: eu dou a minha paz, mas não dou como o mundo. Aí ele diz assim: não turbe o vosso coração e não se atemorize, porque vai acontecer muita coisa ruim e você está em paz. Você recebeu a paz do Senhor. Você está entendendo que uma vida com Deus, uma vida em Deus, um lugar em Deus te dá uma estabilidade tremenda. Você tem paz. Paz não é a mesma coisa que felicidade, irmão. Felicidade está associada à circunstância, enquanto paz é um fruto do Espírito, não fruto de circunstância. A paz é uma manifestação da presença de Jesus. Até um lugar ruim pode ter paz. A igreja precisa procurar esse lugar de paz, não só lugar de alegria, mas também um lugar de paz. Provérbio 27:8 diz assim: qual a ave que anda vagueando longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Muita gente está vagueando hoje, irmão, não tem lugar de descanso, não possui paz, não possui lugar de habitação. E Deus quer levar você a um lugar de paz. Medite comigo, irmão, o que é estar no lugar certo e o que é estar no lugar errado. Davi esteve no lugar errado. Quando deveria estar na guerra, esteve em casa. Aí ele diz no Salmo 11:1: o Senhor, confio em ti. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. Ele entra em angústia e a única coisa que ele sabe fazer é fugir. Ele atraiu a repreensão sobre ele, atraiu a repreensão sobre Israel. Ele violou o seu lugar em Deus, ele corrompeu o seu reinado, tudo porque ele estava onde não deveria estar. Nós causamos quando não estamos no lugar. Deus é um Deus restaurador. Deus restaurou o trono de Davi. Deus pode restaurar a sua vida, por mais que você tomou todas as decisões ruins possíveis, que te levou ao caos, que te levou à desordem, que te levou aos problemas. Deus pode restaurar se você voltar o seu coração ao Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Para cada dia da sua vergonha, Ele tem dupla honra. Que vergonha? A vergonha que você mesmo provocou. Mas o arrependimento é a coisa mais preciosa que existe, e ela é digna de honra. E Deus diz: eu te darei honra. Para cada dia da vergonha, eu te darei honra.
Como é bom podermos nos alinhar à vontade soberana de Deus. Aleluia, essa é a faceta do Evangelho, isso é uma vida com Deus, é aprendermos a cada dia, com os nossos erros, com as nossas dores, mas no fim, o fim que é melhor do que o começo, pode ser um fim alinhado com Deus, um fim que está no centro da vontade de Deus, por alguém que entendeu que a dependência dEle é a melhor coisa, é segurança, é paz, tem glória, e é uma glória maior do que a da primeira. Aleluia! Olha a diferença quando você está no lugar certo. Segundo Reis 2:10, Elias vira-se para Eliseu, enquanto os outros discípulos de Elias desistiram da carreira, porque Elias seria arrebatado. Eliseu disse: não, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu estarei contigo aonde tu fores. E naquele dia, no versículo 10, ele ouviu de Elias: se me vires, quando for tomado de ti, você receberá a porção dobrada. Se não me vires, não se fará. Mas ele estava lá, irmão, ele estava lá no momento em que a carruagem de fogo desceu, ele estava lá no momento em que os anjos sucumbiram ao céu, ele estava lá, ele viu, ele assistiu a carruagem subir e a capa descer nas suas mãos, porque estava lá, não saiu da sua posição. Como é maravilhoso isso. Eu não quero perder mais um segundo daquilo que Deus quer fazer. Eu não quero perder mais nenhum minuto. Eu fico assim agora: Deus, onde tu vai fazer, eu quero estar. O que tu vai fazer, eu quero fazer. Qual que é o teu querer, eu quero estar. Qual a tua vontade, eu quero viver. Eu quero fazer, eu quero participar de tudo que o Senhor está para fazer. Eu não quero perder mais um segundo do que Deus vai fazer. Não quero andar desapercebido, distraído com coisas. Não quero estar mais preso no embaraço do pecado que me rodeia. Embaraço é para atrasar o que Deus quer fazer. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, Paulo disse, reputei como perca por amor a Cristo, e na verdade tenho também por perca todas as coisas. Meu Deus do céu, não dá para entender isso. Só quem é apaixonado, só quem está nas nuvens para entender isso. Pela excelência de Deus e o conhecimento de Cristo meu Salvador, o que sofri perca de todas as coisas, considero todas as coisas como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: nada mais é importante. Ele era diplomático, ele era formado, era doutor. Aí ele olha para todo o seu passado cheio de glamour e diz: tudo isso não é nada. Considero como perca para ganhar a Cristo. Pastor Leonardo Ravenhill disse uma frase no seu livro que eu estou lendo. Ele disse assim: para uma pessoa invocar o testemunho do Espírito, ao fim de atestar o que diz, é preciso que ela esteja vivendo perfeitamente no centro da vontade de Deus e caminhando na corda bamba da obediência,
Porque a obediência é uma corda bamba, você vai ficar assim obedecendo. É difícil obedecer, tem que haver equilíbrio para obedecer. Mas para que seja atestado o que nós dizemos, temos que viver perfeitamente no centro da vontade de Deus. O lugar que Deus tem para você é um lugar de fome, de glória e de provisão. E se você está vivendo fome, desejo por Ele, se você está vivendo a glória, a presença, a manifestação dEle e a provisão dEle, significa que você está no lugar certo. Dentro da aliança com Deus. Dentro da casa, da segunda casa, da graça, da glória que será maior do que a da primeira do tempo da lei. A nossa oração deve ser assim: dá-me, Senhor, um amor que me impulsione, uma fé que não esmoreça diante de nada. Aleluia! A nossa oração deve ser essa: desejo te amar, ó Deus, e demonstrar esse amor em atos, em pensamentos e em palavras. E com esse amor eu poderei andar em justiça e servir-te como devo. Porque o amor é mais leve do que as tribulações e torna suave todas as dificuldades. O amor te assegura no Senhor sem questionar. O amor agirá com ousadia e alcançará o triunfo. Por isso o primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma e força. Certamente você encontrará a vontade soberana de Deus e poderá fluir no querer do Senhor na tua vida. Quantos reconhecem nessa noite que precisam se alinhar? Quantos reconhecem nessa noite que precisam se alinhar com Deus? Alinhar o seu espírito com Deus. Alinhar o seu coração com Deus para viver o centro da vontade de Deus na tua vida. Quantos reconhecem nessa noite que precisam da graça do Senhor para viver isso? Para humilhar-te diante do Senhor. Fica de pé comigo. Ore canta lava shuriandaraba shandoro. Oriala mandoro que alaba shuria. La 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 storro coloquia la steria la. Roque alaba storia lava. Eu te amo, Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Dê uma resposta para essa mensagem. A palavra que Deus determinou nessa noite, ela é um desafio para todos nós. Meu coração queima por ti, Deus. Queima por ti, Senhor. Nos ajuda a alcançar o centro da tua vontade para nós. Porque nós só queremos te agradar, te
agradar, Senhor. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, tua face queremos ver, tua presença queremos ter então.